Uma questão que é tão comum no dia a dia do consultório e que é tão pouco detectada no dia a dia, infelizmente, é a deficiência de vitamina B12 de maneira crônica, em todas as idades. Mas hoje vamos falar especificamente da questão do idoso. Quanto que essa deficiência de vitamina B12 ela tem uma alteração metabólica severa, trazendo consequências extraordinariamente grandes e é altamente confundida como se fosse vários outros problemas. É comum que o indivíduo viva por anos e anos perambulando de consultório em consultório, tratando de várias situações, de vários efeitos, sem se jamais descobrir aquela causa que levou a todas aquelas alterações, que seria a deficiência de vitamina B12. A vitamina B12 ela participa num número extraordinariamente acentuado de disfunções metabólicas do nosso organismo, desde a gravidez até a pessoa mais idosa que você conhecer. Então é comum que as pessoas passem por múltiplos tratamentos durante meses, anos, às vezes até décadas, sem se detectar que essa grande causa que está levando a tantos problemas neste paciente ou nesta paciente é uma deficiência crônica de vitamina B12. É um problema tão epidêmico que atinge todas as classes sociais, porque o grande problema de todas as classes sociais é que aqueles que têm menor condição econômica acabam comprando alimentos que são mais básicos, mais importantes para o processo nutricional. A classe média e a classe alta, que tem melhor condição econômica, acabam comprando muito mais besteróis e acabam se desnutrindo de maneira muito mais assustadora. E um dos problemas está relacionado com a deficiência de vitamina B12. Desde o bebê, desde a gestação, é extraordinariamente importante que a mãe faça uma ingestão a mais adequada de vitamina B12, pensando nela e pensando no bebê. Mas a grande questão é você entender que o grande segredo de tudo isso, o grande segredo da saúde, está em não querer responsabilizar o profissional de saúde, o sistema de saúde, o governo, mas nós, cada um de nós, somos o grande responsável por nós mesmos. Não existem vítimas nesse planeta. A ideia de vitimização, a ideia de tadinização só interessa para alguns grupos que mantêm, na realidade, aquela faixa que gosta de se sentir vitimizada em um nível que ela não procura se evoluir, não procura fazer automudanças. O grande segredo é o autoconhecimento, é querermos fazer mudanças. Então, não só na questão da vitamina B12, mas em todo o processo de saúde, o grande responsável pela saúde é o próprio indivíduo. O profissional de saúde tem que ser aquela pessoa que dá uma mão extraordinária, tem que ser aquele camarada que é amigo, que cria uma relação médico-paciente extraordinária, aquele que você tem liberdade de contar os maiores segredos da sua vida. Esse profissional de saúde, ele vai colaborar, ele vai te instruir naquilo que ele tem conhecimento. E não seria diferente na questão da vitamina B12. E quando ele não tem grande conhecimento nessa questão, ele vai ou procurar se atualizar naquela área, ou vai te indicar para um outro profissional que tenha maior conhecimento nessa área. Mas o importante é que você procure ler, leia o máximo possível, pesquise em livros, pesquise na internet. Hoje tem tanta facilidade para poder conhecer o máximo possível. E a questão da vitamina B12 é uma coisa sua, é você que tem que ir atrás. É importante você entender que a deficiência de vitamina B12 é algo muito comum, não apenas em indivíduos acima de 40 anos, mas em todas as faixas etárias, inclusive nos bebês. Mais de 20% dos pacientes acima de 60 anos já são acometidos dessa alteração, chegando a 40% dos idosos acometidos por alterações mentais severas. Aliás, esse é um detalhe muito importante. Aquelas pessoas idosas que apresentam distúrbios mentais, é muito comum perceber que a quantidade de vitamina B12 presente nesses pacientes, em geral, é extremamente baixa. E um portador de pacientes abaixo dos 40 anos de idade apresenta também alterações clínicas por deficiência de vitamina B12, porém com valores laboratoriais dentro da faixa considerada normal, o que atrapalha mais ainda o diagnóstico. Aqueles valores de referência laboratorial que vem quando você faz um exame no seu laboratório,
aqueles valores não devem ser interpretados pelo paciente. Que aquilo ali depende de idade, depende de sexo, depende de peso, depende de nutrição, depende do estado de saúde de cada paciente. Só o seu médico tem capacidade para poder entender aquilo em mais detalhes. Isso nada poderia ser mais frustrante do que nessa questão de avaliar referências laboratoriais quando se fala em valores de vitamina B12. Milhões de pessoas no mundo inteiro que são diagnosticadas com Alzheimer, autismo, déficit de atenção, depressão, transtorno bipolar, esclerose múltipla, esquizofrenia, neuropatia diabética e outras podem estar simplesmente com um grau avançado de vitamina, um grau avançado de deficiência de vitamina B12. Ou mesmo que esses diagnósticos estejam corretos, sejam acurados, pode haver, junto com essas patologias, pode haver como fator agravante uma deficiência de vitamina B12 bem intensa. Se já apresenta um quadro desse e ainda tem deficiência de vitamina B12, todo o quadro piora. O grande problema na deficiência de vitamina B12 é que essa vitamina apresenta uma série de sinais e sintomas que confundem o profissional de saúde. Leva o profissional de saúde a pensar em uma série de enfermidades e acaba se esquecendo da questão da B12, uma questão tão simples, mesmo porque a questão nutricional não é tão valorizada em termos de saúde, principalmente em termos de medicina. É uma pena. Na faculdade de medicina isso não é tão valorizado. Infelizmente é uma grande pena essa questão. E com isso, mas é apenas uma vitamina, o profissional de saúde acaba pensando em uma série de outras causas para aquele problema ou aqueles problemas que o paciente está apresentando, e a questão de pensar em apenas uma vitamina muitas vezes acaba sendo a última coisa que vem à mente desse profissional de saúde. E isso pode acabar levando a um estrago enorme, porque pode atrasar severamente o tratamento daquele paciente e, na realidade, acabaríamos cuidando de efeitos e a causa permaneceu descuidada. É uma pena. É importante de lembrar que a deficiência de vitamina B12 ela pode participar de uma série de alterações. Desde questões tão graves quanto um infarto, um derrame, que é um acidente vascular cerebral, a infertilidade masculina, feminina, tremores de membros, e várias outras patologias podem estar altamente relacionadas com deficiência de vitamina B12. Ou a vitamina B12 é a grande causa, ou ela participa ativamente, gerando um estrago metabólico que leva a esse tipo de problema nesse paciente. Principalmente nos pacientes que permanecem com alterações, com deficiência de vitamina B12 durante anos e anos, às vezes décadas, sem se descobrir a causa de uma coisa tão simples, uma causa tão simples, levando a tantos problemas. É comum que ela permaneça de maneira disfarçada, o que dificulta cada vez mais o médico a suspeitar que seja ela, na realidade, então, a causa de tantos problemas metabólicos. E mais ainda, é importante que haja uma relação médico-paciente, eu sempre enfatizo essa questão, que tem uma relação médico-paciente extraordinária, o que facilita, às vezes o médico esqueceu de algum detalhe, o paciente pesquisa, o paciente lê, e o paciente ele mesmo traz aquela ideia para o médico, e acaba o médico relembrando de um assunto que talvez nem estivesse na mente dele naquele momento. Então é importantíssimo a gente entender esse detalhe. Quando eu falo em vitamina B12, e quando eu falo em exame de laboratório, é importante você entender que quando você recebe um exame laboratorial com resultado de vitamina B12, lá vem, como referência, vem que valores de 180 a 900 picogramas por ml são totalmente considerados normais. E na realidade isso chega a ser até cômico, pois quando os valores estão abaixo de 500 ou mesmo 600, já pode estar provocando lesões cerebrais e cardiovasculares. Olha só, é comum nos valores de referência laboratorial vir lá 180, aliás, alguns laboratórios colocam até menos, 110, 120, só acima de 110, 120 já está sendo considerado normal, só abaixo de 110, 120 que é considerado como se fosse patológico, e na realidade qualquer paciente que tiver valores menores de 500 a 600 picogramas por ml já tem alta chance de estar apresentando lesões tanto cerebrais quanto cardiovasculares. Mas de antemão, mesmo se o seu médico não tiver o hábito de solicitar esse exame, porque é muito comum quando se pensa, por exemplo, em anemia, solicitar apenas hemograma completo, e às vezes ferritina,
mas é mais raro se solicitar a vitamina B12. Ainda bem que vários e vários profissionais de saúde já estão acordando para solicitar esse exame de vitamina B12. Mesmo que o seu profissional de saúde não solicite, peça a ele a dosagem de vitamina B12 na sua próxima consulta, e se o valor vier abaixo de 600, não concorde que aquele valor esteja normal. No seu metabolismo normal, em todo o seu organismo, você precisa de altos níveis de vitamina B12. E a vitamina B12 tem um pequeno detalhe. Ela é a única vitamina a conter um elemento traço denominado cobalto. Daí o seu nome ser cobalamina, em consequência do cobalto. E é produzida no intestino de animais. Assim, fica fácil a gente compreender a importância da ingestão diária, a ingestão habitual, a ingestão de rotina de alguns alimentos de origem animal, em especial os ovos orgânicos. Mas não basta ingerir ovos ou carnes. É crítico que tenhamos também ótimos níveis de ácido clorídrico no estômago, que tenhamos uma boa produção de pepsina e fator intrínseco também no nosso estômago, e que tenhamos um intestino delgado com um metabolismo perfeito. Caso contrário, mesmo que a gente faça uma ingestão adequada de vitamina B12, mas se a digestão e a absorção não são adequadas, se elas são precárias, os níveis de vitamina B12 serão baixíssimos, mesmo que a ingestão esteja adequada. É importante a gente lembrar que nós não somos o que nós comemos, nós não somos o que nós ingerimos, nós somos literalmente o que nós absorvemos. Ou seja, nós somos aquilo que foi ingerido e no intestino teve capacidade para ser absorvido e penetrou na corrente sanguínea. É isso que é importante entender. Não apenas basta ingerir um alimento, o alimento tem que ser absorvido. E na realidade, a vitamina B12, ela é ingerida ligado às proteínas de origem animal. E para que ela seja aproveitada, essa proteína B12 ela deve ser dissociada dessa proteína, o que depende de uma enzima que se chama pepsina, e que é produzida em níveis adequados no estômago só se nós tivermos níveis suficientes de ácido clorídrico. É também no estômago que é produzido o fator intrínseco, que é uma proteína que é fundamental para que a absorção da vitamina B12 seja adequada também no intestino delgado. Entretanto, a gente tem que levar em consideração que no trato gastrointestinal, a vitamina B12 ela não se liga logo de início ao fator intrínseco. As R-proteínas que existem na saliva e que existem no suco gástrico, elas possuem maior afinidade por essa vitamina. E elas conduzem essa vitamina B12 através do intestino delgado e só transferem a vitamina B12 para o fator intrínseco após elas serem degradadas, após elas serem metabolizadas pelas proteínas do pâncreas, pelas proteases pancreáticas, a qual agora essa vitamina B12 vai ser transportada até o ilho. Então, o ilho é a última porção do intestino delgado. É fundamental que essa porção do intestino delgado, que é a última porção, esteja em plena função metabólica, que ela esteja funcionando ativamente, funcionando normalmente, porque senão todo o trabalho que já foi feito na saliva, no estômago, no pâncreas, no intestino delgado, foi perdido. A vitamina B12 não será absorvida adequadamente. Então, é importante entender que lá no ilho, no finalzinho do intestino delgado, é ali que existem receptores adequados para receber aquele complexo que é a união do fator intrínseco com a vitamina B12. Aí vai ser absorvido e vai entrar na corrente sanguínea. Se houver uma falha em degradar as proteínas R, no caso de uma insuficiência pancreática, por exemplo, isso pode afetar de maneira extraordinária a absorção dessa vitamina B12. E este defeito, grande parte das vezes, pode ser corrigido quando a gente repõe nesses pacientes, a gente prescreve para esses pacientes enzimas pancreáticas que podem ser manipuladas em qualquer farmácia de manipulação de boa qualidade. No sangue, depois que já houve penetração da vitamina B12 no sangue, outra proteína, que é a transcobalamina 2, ela vai fazer o transporte da vitamina B12 para todas as células do seu organismo. E o excesso de vitamina B12 vai ser guardado, vai ser estocado para futuras necessidades, em especial no fígado. Como a gente pode perceber, o processo metabólico da vitamina B12 é bastante complexo e ele pode entrar em colapso em vários pontos. E isso possibilita o aparecimento de uma ampla variedade de sintomas que confunde o médico. Isso traz uma dificuldade diagnóstica para o profissional de saúde. Então é muito comum o paciente imaginar que o médico teve um erro de diagnóstico. Por isso que é fundamental uma boa relação, uma extraordinária relação médico-paciente, para que o paciente entenda que
tem diagnósticos que são difíceis de serem feitos. E é importante que haja esta relação para que o paciente dê dados com frequência, seja pessoalmente, seja através de telefone, seja através de internet, para que o médico possa interpretar melhor aquilo que está acontecendo com aquele paciente. Assim, qualquer alteração que você tiver na saliva, no estômago, no pâncreas, no intestino delgado, pode alterar severamente a quantidade de vitamina B12 que entra no seu organismo. Agora repensa uma questão. Imagina o idoso. Qual idoso que você conhece que não tem algum problema na saliva ou no seu estômago, ou que não faça uso de algum medicamento que atua no estômago e bloqueia a formação de ácido, ou que não tem alguma alteração no pâncreas, ou que não tem algum tipo de alteração no intestino delgado? Isso é extraordinariamente raro de acontecer. Por isso que a vitamina B12, a deficiência de vitamina B12, é extremamente comum na pessoa à medida que nós vamos envelhecendo. Então, o idoso deveria ser aquele que deveria ser avaliado rigorosamente, principalmente todos os indivíduos a partir de 40, 50 anos de idade deveriam ser invariavelmente avaliados quanto ao nível de vitamina B12 na sua corrente sanguínea. Um outro grande problema de avaliar os níveis de vitamina B12 é que a gente vê na faculdade de medicina, fisiologia, principalmente fisiologia e bioquímica, nos primeiros 2, 3 anos no máximo da faculdade de medicina. E o nosso treinamento depois pode detectar anormalidades que aconteçam no sangue relacionadas com deficiência de vitamina B12, mas um tipo especial chamado macrocitose. A macrocitose é quando as hemácias estão aumentadas de tamanho. Só que se o médico for aguardar que essas anormalidades sanguíneas venham a acontecer e que sejam detectadas no hemograma, ele vai deixar de perceber alterações neurológicas, como formigamento nas mãos, nos pés, perda de memória, depressão, alterações de personalidade, tonturas, demência, que geralmente já acontecem anos e anos antes de surgir a macrocitose, que significaria um aumento no tamanho das células, no tamanho das hemácias na corrente sanguínea. Então, se você for esperar que aconteça isso no hemograma, você já vai ter um paciente com grandes alterações no sistema neurológico e no sistema cardiovascular. Então, é fundamental que esse paciente seja avaliado muito antes, a partir dos 40 anos, e de preferência, já que você vai fazer um hemograma, a dosagem de vitamina B12 na corrente sanguínea é muito simples, é muito barata, vale a pena você acrescentar em todas as idades a dosagem de vitamina B12. Porque eu vejo no meu consultório no dia a dia, desde crianças tão jovens quanto 5, 6 anos, até crianças com 90, 100 anos de idade, é comum a gente detectar a deficiência de vitamina B12. É claro que todo caso é um caso individualizado. É claro que todo caso deve ser avaliado por aquele profissional de saúde que já conhece o paciente há muito tempo. Por isso que um profissional de saúde que já trabalha, que já tem uma relação com o paciente, médico-paciente, bem intensa há vários e vários anos, ele tem chance de diagnosticar alguma alteração naquele paciente com muito mais facilidade do que aquele médico que vê aquele paciente pela primeira, ou segunda ou terceira vez. É importante também a gente observar que tem algumas pessoas, não só os idosos, mas qualquer pessoa em qualquer idade, diante de certas circunstâncias, pode ter um alto risco de apresentar deficiência de vitamina B12. Tem alguns casos que são mais especiais. Primeiro, são os vegetarianos que não incluem ovos caipira na sua dieta regular. Segundo, pessoas acima de 45, 50, 55 anos de idade, quando já é mais natural haver uma diminuição na quantidade de ácido produzido no estômago daquele indivíduo. Depois, pessoas que já se submeteram a qualquer tipo de cirurgia, seja gástrica ou intestinal. Ainda, pessoas com alterações no pâncreas, com algum tipo de patologia que envolve o intestino delgado. Pessoas que regularmente utilizam alguns bloqueadores de formação de ácido no seu estômago, seja bloqueadores, inibidores da bomba de próton, seja bloqueadores H2, seja antiácidos, todos eles interferem com a absorção de vitamina B12. Quem se submete à cirurgia e que esteja naquele ato cirúrgico recebendo um tipo de anestésico que se chama óxido nitroso. Quando você recebe esse tipo de anestésico,
durante o ato cirúrgico, há uma grande diminuição dos níveis de vitamina B12. Indivíduos que apresentam desordens tipo anorexia, bulimia, são muito mais propensos a menores níveis de vitamina B12. Pacientes com história de alcoolismo, pessoas com história familiar de anemia perniciosa, indivíduos diagnosticados com anemia, seja ferropriva, falciforme ou talassemia, pacientes com qualquer patologia que altere a absorção de nutrientes, seja doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, intolerância ao glúten, pacientes com distúrbios autoimunes, tipo tireoidite de Hashimoto, doença de Graves, diabetes mellitus tipo 1, vitiligo, lúpus, colite ulcerativa, infertilidade, todos eles têm maior risco de deficiência de vitamina B12. Mulheres com história de infertilidade ou de múltiplos abortos. E no idoso, essa questão é muito mais intensa. O grande problema é que o idoso, ser idoso, principalmente no Brasil, não é algo que é muito fácil. Mais ainda, porque os idosos tendem a ser estereotipados por todos. Eles são dependentes, eles esquecem coisas, eles são deprimidos, eles caem bastante, eles apresentam continência e dores difusas e com frequência. Isso é como nós vemos o idoso aqui no nosso país. E esses problemas são tidos como se fossem normais nessa idade, na fase do idoso. Tanto aqui, se essas mesmas alterações acontecessem com indivíduos na faixa de 20 a 30 anos, este indivíduo com certeza procuraria se cuidar e ele iria receber socorro com muito mais atenção, porque seria visto como tendo um problema patológico. Mas se tais alterações ocorrem com uma pessoa acima de 70, 80 anos de idade, é tido como algo previsto, é tido como algo natural, mesmo pela maioria dos médicos, dos profissionais de saúde, infelizmente. E um problema que afeta mais ainda. É comum que as dores nas pernas desses pacientes idosos sejam simplesmente justificadas como consequências naturais de diabetes, de artrite, e que as quedas decorram da piora gradativa da visão desses pacientes, dos seus reflexos, e a depressão ou perda de memória seja uma mera evolução de idade. Essa nossa humanidade, ela é muito pessimista. Ela imagina que com o passar dos anos nós só tendemos a piorar e que depois dos 60, 70, 80 anos de idade, nós temos que entrar em declínio gradativo. E que, a partir dessa idade, só nos sobra sofrimento e esperar a morte. Infelizmente, é preciso que surjam algumas pessoas que tenham ideias diferentes, que tenham mentalidades diferentes, para dar uma sacudida nessa mentalidade. Porque, na realidade, um indivíduo que apresenta uma dificuldade mental, uma dificuldade de raciocínio, uma dificuldade relacionada com depressão nessa faixa etária, isso não tem nada a ver de natural. Não é porque você tem 70, 80, 90 anos de idade, você tem que estar esquecendo o seu passado ou o seu presente. Se você está apresentando uma dificuldade severa de memória com 70, 80 anos de idade, com toda certeza este é um problema metabólico. Com toda certeza a vitamina B12 pode estar relacionada. Nós precisamos de aprender a cuidar melhor dos nossos idosos. Nós precisamos aprender a repensar a questão do idoso no nosso país. Vamos pensar um pouco mais nisso. O meu muito obrigado.